Bom dia! Hoje vamos para mais uma aula de artes visuais destinada ao ensino médio, primeiro ano do ensino médio. O nosso eixo e unidades é artes visuais. A nossa habilidade, compreender o valor da diversidade artística e das interações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. O nosso conteúdo de hoje será arte na antiguidade, Roma, arte primitiva e cristã. Nós iremos falar desses dois pontos, eu irei falar desses dois pontos, Roma, na arte primitiva e cristã. Então, vamos lá para o início da nossa aula. Arte na antiguidade, Roma, arte primitiva cristã. A palavra Roma, né, já foi estudado em outras séries, né, a arquitetura. Então, vamos lá. Os romanos conquistaram um grande território entre a Europa e a Ásia. Observaram a cultura dos povos conquistados, principalmente da cultura grega, aparecimento de Roma, presumivelmente em 753, está em volta de lendas e mitos. Segundo o romano Tito Livio, 59 a.C. e 17 depois de Cristo, diz que Roma foi fundada por Rômulo irmão gêmeo de Remo. Então, Rômulo era o quê? Irmão gêmeo de Remo. Então, tudo isso é o quê? Voltado o quê? Para a história de Roma. Eles se envolveram também, que eles são o quê? Citado o quê? Na história de Roma. E partindo agora, eu irei explicar sobre a arquitetura romana, uma arquitetura onde nós podemos o quê? Aqui no Brasil, observar em várias cidades onde foi construído os templos, igreja, através da arquitetura romana. Então, vamos lá. Arquitetura, desenvolver uma forma de construção em que as colunas passam a ser apenas decorativa, utilizar o arco e a abóbada, recursos arquitetônicos desconhecidos pelos gregos e egípcios e transmitidos aos romanos pelos etruscos. Então, como você pode observar aqui, através da imagem, aonde está mostrando o quê? Um templo de Panteão. É o quê? Uma arquitetura romana. Mostra cheio de coluna, como se fosse o que? As colunas decorativas. Então, essa arquitetura também ela é utilizada no Brasil, assim como em outros países também. E, assim como outros países, o Brasil também foi o quê? Foi influenciado pela arquitetura romana barroca. E podemos identificar isso facilmente através de quê? Das igrejas, dos templos, e pode ser observado em diferentes cidades específicas essa influência romana, tanto em detalhes das construções, nas técnicas, que estão presentes em edificações. Então, essa arquitetura romana, ela é muito conhecida em todo o país, principalmente aqui no Brasil. Depois da arquitetura, nós vamos mostrar, dentro da arquitetura, nós vamos mostrar também o quê? O arco de triunfo. Os arcos de triunfo vêm ser o quê? Os arcos do triunfo foram uma espécie de monumentos introduzido pelos romanos. Então, é o quê? É um monumento todo trabalhado, o quê? Com a arquitetura romana, todo dentro da arquitetura romana, como você pode observar na figura que mostra o Arco do Triunfo, uma arquitetura toda trabalhada, é um monumento todo trabalhado
todo desenhado. A arquitetura romana ela é diferenciada das outras pelo seu desenho, pelas suas riquezas em detalhes, como pode ser observado na figura que mostra o Arco do Triunfo. Agora, partindo para o quê? Para o arquedutos. O que é o arqueduto? Os arquedutos tinham o quê? Tinha uma função de conduzir a água pelas cidades. Como pode ser observado no arqueduto, ele é formado o quê? Como se fosse uma ponte, como se fosse um viaduto, que é formado por passagem em forma de arcos. Então, isso tudo tem a ver o quê? Com a arquitetura romana. São monumentos trabalhados dentro do padrão romano, como pode ser observado. Embaixo da figura, onde mostra o arqueduto, mostra o quê? Os arcos, onde o quê? Onde permitem o quê? A passagem da água, a passagem pode até passar outras embarcações pequenas, mas ela é o quê? A função dele é o quê? De conduzir a água pelas cidades. Então, essa água passava por ele para o quê? Para então chegar às cidades. Continuando o nosso assunto sobre o quê? Sobre a arquitetura romana. Então, o que estamos explicando, o que estou explicando hoje é o quê? É um pouco sobre o quê? Sobre a arquitetura, sobre a cultura, sobre o conhecimento romano em Roma. Então, vamos lá, prosseguindo a nossa aula de hoje. Os termas. O que eram os termas? Eram os locais destinados aos banhos públicos, embora o uso de banhos públicos tenham sido iniciados pelos caldeus. Então, o que significa isso? Trazendo agora para nosso tempo, o que são? É como se fosse as praias nos litorais. E lá, nessa época, os termos eram o quê? Eram os locais destinados aos banhos públicos. Aqui nós utilizamos o quê? As praias públicas, né? Para tomar banho, para levar nossos familiares. Então, lá eram utilizados para fazer tudo isso. O quê? Os termos. Então, só poderia o quê? Os termos eram o quê? Eram os banhos públicos, não eram banhos privados. Embora o uso do banho público tenha sido iniciado antes, né, pelos caldeus. Então, podemos entender o que é essa palavra termas, né? É uma palavra diferente, mas muito conhecido em Roma, porque significa o quê? Que foi o quê? Construído o quê? Construído com o intuito de quê? Dos banhos públicos, das pessoas chegarem e se banharem. E isso era o quê? Os termos públicos, que faz parte o quê? Da cultura de Roma. Faz parte o quê? Foi construído o quê? No tempo da arquitetura romana. Continuando, vamos agora falamos da arquitetura, né? Que tem os templos, coliseu, as igrejas, tudo isso faz parte da arquitetura romana. E depois da arquitetura, eu irei falar sobre o quê? Sobre a pintura romana também, que faz parte da nossa aula de hoje. São os conhecimentos que eu estou trazendo para vocês nessa aula de hoje. É um pouco desse conhecimento sobre Roma. Eu sei que esse estudo é muito extenso e mais na frente nós iremos nos aprofundar muito mais. Mas agora, na aula de hoje, nós estamos dando o quê? Iniciando sobre Roma, sobre um pouco da história de Roma, o que tinha em Roma, o que acontecia em Roma. Então, vamos continuar nossa aula de hoje. Irei falar agora sobre a pintura romana. A maior parte das pinturas romanas que conhecemos hoje provém das cidades de Pompeia e Herculano,
soterradas pelas erupções de Vesúvio, 79 depois de Cristo, cujas ruínas foram descobertas no século VIII. As pinturas romanas, em grande parte a fresco, têmperas escálticas, receberam influências etruscas, itálicas e gregas. Em Pompeia, podemos encontrar o quê? Grandes exemplos de preservados de pintura, especialmente as agregadas aos ambientes arquitetônicos públicos e privados. Como pode ser observado aqui na pintura o quê? A pintura romana da Vila dos Mistérios em Pompeia, que podemos observar várias imagens em diferentes posições. E essas imagens estão retratando o quê? O estilo romano, as pessoas como viviam, como se vestiam. Então, essa pintura mostra um pouco o quê? De o que se trata, o quê? Do assunto que nós estamos explorando hoje, o assunto sobre a arquitetura romana, sobre a pintura romana, através dessa imagem de Vila dos Mistérios, em Pompeia, no século I a.C., onde demonstra diferentes imagens. Se você olhar imediato, você acha que são as mesmas pessoas, mesmas imagens, mas não, são imagens diferentes, são pintadas com cores singelas. E a pintura romana, podemos identificar ela é fácil de identificar porque as cores eram bem singelas, bem simples, não são cores fortes. Então, era comum nos artistas usarem esse estilo de pintura, de tinta, paleta de cores, muito calma. Continuando o nosso assunto. Vamos partir agora. Nós já vimos a arquitetura romana, já vimos um pouco da pintura romana. E agora vamos ver a escultura romana. O que diz sobre a escultura romana? Em relação à escultura, os artistas romanos retratavam as pessoas com muita fidelidade, ao contrário dos gregos, que retratavam com um ideal de beleza. Então, pode ser observado aqui na escultura de Augusto de Prima Porta, o que é uma figura humana, é uma figura onde mostra desde as vestimentas, com detalhes, com minuciosos detalhes, as coroas. Então, é uma escultura perfeita. Então, é uma estátua do imperador romano, onde a imagem idealizada foi o quê? Augusto foi talhada em mármore. Então, mostra o quê? Essa imagem, essa escultura, onde foi entalhada pelo artista, ele mostra a figura de quem? De Augusto. Augusto é o idealizador de quê? De Roma. Então, continuando, vamos partir agora, porque a nossa aula, ela não é muito longa, porque ao longo das nossas aulas de arte, nós iremos aprimorando cada vez mais o nosso conhecimento sobre as artes romanas, as arquiteturas, as pinturas. Então, ao longo do ano, nós iremos aprender muito mais sobre tudo isso que estamos aprendendo hoje. Tanto vocês estão aprendendo comigo, como eu estou aprendendo com todo esse assunto, porque esse conteúdo ele é muito extenso e rico. Então, nós precisaríamos de várias aulas para
entendermos sobre tudo que eu estou falando hoje para vocês. Espero que estejam conseguindo transmitir um pouco de todo esse conhecimento para vocês. Agora, como no nosso início do nosso conteúdo falou de Roma, arte, e agora eu irei entrar entre a arte cristã primitiva, que é uma arte o quê? Diferenciada. Então, vamos lá. Quando os romanos desenvolviam uma arte colossal, os cristãos começam a criar uma arte simples executada por homens do povo. Inicialmente, essas pinturas limitavam-se a representações dos símbolos cristãos. Por exemplo, a cruz, o símbolo do sacrifício de Cristo. Então, a cruz representa o símbolo do sacrifício de Cristo. A palma significa o quê? O símbolo do martírio. A âncora, símbolo da salvação. O peixe, símbolo preferido dos artistas cristãos, pois as letras das palavras peixe, em grego, coincidiam com as letras iniciais de cada uma das palavras das expressões José Cristo Theoiostori, que significa Jesus Cristo, Filho de Jesus, Salvador, o nosso Salvador, onde você pode observar em cima da imagem da cruz tem essas siglas. Continuando o nosso conteúdo de hoje, podemos observar o quê? Nessa imagem, aonde mostra o quê? O afresco feito em uma catacumba que ficava na Vila Latina. Então, nós podemos ver aqui várias criações de quê? De romanos, das imagens demonstram os rituais, mostra aqui um templo. Então, tudo isso era o quê? Eram criados, eram pintados em quê? Em catacumbas, não só em Vila Latina, mas em outros lugares. Dando continuidade, essas pinturas cristãs também evoluíram e mais tarde começa a aparecer cena do antigo pintura mural das catacumbas de São Calixto, Roma, no século II, e do Novo Testamento, mas o tema predileto dos artistas cristãos era a figura de Jesus Cristo, o Redentor, representando como um bom pastor. A arte cristã é dividida em dois períodos. O primeiro período, o povo cristão era intolerado e perseguido pelos romanos. Segundo período, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano. Primeiro período, 1. Início da era cristã, 50. Crucificação de Jesus Cristo, no ano 64. Nero persegue cristãos. Tornou-se uma força tão poderosa que o imperador Constantino parou de perseguir os cristãos. As principais características desses períodos: arte pouco tolerada, pintura feita nas paredes e teto das catacumbas, produzidas por fiéis, homens simples do povo, temas retratados. O que retratava os temas? O bom pastor, Jesus Cristo, peixe e o pão, o símbolo cristão, cristão louvando a Deus, cena do Antigo Testamento, como pode ser observado nessa pintura do bom pastor, pintura do mural das catacumbas de Priscila em Roma, no século II. Dando continuidade, eu irei falar, já quase finalizando a nossa aula, estamos chegando no final da nossa aula, sobre o segundo período da arte primitiva cristã. 391, o imperador Teodósio declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Roma foi dividida em dois impérios, o do Ocidente e do Oriente. 476, queda do Império Romano. Então, em 476, aconteceu o quê?
queda do Império Romano. As principais características do segundo período foram o quê? Cristianismo passa a ser religião oficial do Império Romano, são construídos mausoléus e templos decorados com mosaicos e pinturas, temas retratados, porque história do Antigo e Novo Testamento, onde nós podemos observar todas essas características. Pinturas são produzidas por artistas habilitados. Observando que essa imagem onde mostra o mosaico, o que é o mosaico? O mosaico, quando é que teve o seu apogeu do mosaico? Teve o seu apogeu na arte bizantina, imperador Justiniano e seus subordinados, igreja de São Vital Ravenna. Essa imagem é o quê? É da igreja de São Vital em Ravenna. O que está mostrando? Está mostrando a imagem de vários sacerdotes, de soldados, do imperador. Então, isso tudo foi retratado através de quê? Dos mosaicos na arte bizantina. E os mosaicos, eles são utilizados em igrejas, nos templos. Então, nós podemos identificar pela sua beleza de criatividade. E eu espero que, através desse conteúdo, vocês tenham entendido um pouco sobre toda a arte romana, a arte cristã romana. E, para finalizar a nossa aula, já estamos quase estourando o nosso tempo, chegando no finalzinho do nosso tempo de hoje, mas veremos em outro momento sobre outros assuntos sobre a arte romana. Vai ficar como uma atividade para vocês realizarem. Diz assim: baseando no que foi visto sobre a arte romana e primitiva cristã, faça uma síntese de tudo que foi estudado, identificando os principais fatos. Então, o que é que você vai acontecer? O que é que vai ver? Tudo que foi visto hoje, você vai o quê? Você vai descrever, você vai fazer uma síntese, um resumo de tudo que você aprendeu hoje, o que mais você gostou, o que você se identificou, aonde, quando você chegar em outra cidade, em outro estado ou no museu, você vai identificar. Então, muito obrigado por mais um encontro, mais uma aula prazerosa que nós tivemos hoje. Espero ter ajudado no conhecimento de vocês e em breve estaremos novamente juntos para o quê? Para aprendermos juntos. Bom dia e obrigado.